Vim. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que essa mensagem vai chegar até você. No dia 28 de fevereiro, eu senti a necessidade de escrever uma carta. Escrever uma carta para uma pessoa muito especial. Há muito que a gente não se convive, devido à distância do dia a dia, mas corre nas veias o mesmo sangue e fica no coração o carinho, a lembrança. E hoje, dia 4 ou dia 5, desculpa que eu tô com a idade meio, já me faz esquecer as coisas. Eu lembrei que eu já tinha feito essa carta para mandar, mas eu estava esperando estabelecer todo o contato, inclusive o grupo que fizemos. E a gente vai começar a fazer valer esse grupo de oração pela pessoa da Marcelina. Marcelina, seu nome tem origem interessante. Marcelina quer dizer pequena guerreira, jovem guerreira. Muito oportuno trazer à luz do momento o significado do seu nome. Por Marcelina nos lembra alguém que amávamos, amamos e guardamos no coração. E Marcelina, seu nome, pequena guerreira, jovem guerreira, que vem derivado do nome Marcelos, lá do grego, e também de Marcos e Marco, que vem ser o vovô Marco, teu avô. Veja como a vida é. A vida nos traz sentido em tudo que fazemos, e mesmo que fazemos alguma coisa que não faz sentido, ela nos prova, nos mostra, para que possamos reconsiderar. Marcelina, antes de ler os versos, eu gostaria de falar algo que é muito mais importante do que as palavras que eu escrevi, que é a palavra de Deus. Antes eu quero me apresentar. Eu sou o tio Luiz, quem te apresentou, quem te consagrou, quando você era tão pequenininho ainda, e que nós aguardávamos você, como aguardávamos o Luiz Roberto, meu netinho, o Noah, a Joana de Araruama, né? Pois é. E tantos outros que nasceram no mesmo período. Foi uma oração que nós fizemos no monte pela fertilidade das irmãs. E essa oração foi feita na realidade, pela irmã Maria Helena, que também engravidou, e pela irmã Roseli, esposa do irmão Maico, que veio engravidar anos depois. Mas fez um efeito, acreditou para aqueles que creram, ou aqueles que queriam muito. Maria Helena tinha 10 anos que queria engravidar. Você, Marcelina, é uma dádiva de Deus, como todos os demais que vieram
desse mesmo período. Netinho, Noah, né? Joana e outros que no momento eu não tenho lembrança. Os filhinhos de Daniela, de Rosilene. Eu quero falar sobre a palavra de Deus antes de ler os meus versos e lembrar algo que é simples, mas eterno. Eu gosto, sabe, de Marcelina. O tio gosta de escrever, gosta de ler, gosta de estudar. O tio gosta de fazer poesia, poemas, versos, pensamentos. Isso é bom para mim. E o que eu vou falar agora é algo que faz bem ao meu coração. E eu tenho certeza que se fizer bem ao teu coração, é o mais importante. Porque essa mensagem é para você e para aqueles que quiserem ouvir e também entender. A palavra de Deus nos diz em Isaías capítulo 41, lá no versículo 10, que diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, a mão direita de Deus. Hoje não falo apenas como tio, mas apenas como pastor. Algo que é maior em mim é servir a Deus. Falo como alguém que crê que Deus sustenta mesmo quando não entendemos tudo, quando não conseguimos ter discernimento naquele momento do que estamos vivendo, do que estamos passando. Nessas palavras que vou ler, que eu escrevi naquela noite, naquela madrugada do dia 28 para o dia 29 de fevereiro, essas palavras que eu vou ler nascem do amor, Marcelina. Do amor que muitos não acreditam mais. Do amor que muitos rejeitam. Do amor que muitos ignoram. Do amor que muitos falam até desse amor. Mas na realidade preferem ignorar do que encarar a realidade, a verdade. Porque para amar é preciso se submeter, esquecer o nosso eu, o nosso ego. É perdoar. Essas palavras que repito e reitero em dizer, nascem do amor e da certeza de que não estamos só, que não estamos sozinhos. E aí, como eu gosto muito, Marcelina, de escrever, de fazer poesias, de poemas, eu fiz um poema para você. O poema diz assim: qual o significado de Marcelina? Pequena guerreira, jovem guerreira, força delicada que caminha com coragem. Olha que lindo, vê se não é oportuno, veja se não tem tudo a ver com esse momento. Olha como Deus é maravilhoso. O nome que seus pais escolheram, que sua mãe escolheu, a mãe Michele escolheu, foi um nome que foi tocado pelo coração de Deus. Foi uma homenagem que sua mãe prestou, eu creio que foi isso, a alguém que a gente guarda aqui no coração, no peito. E além dessa homenagem, trouxe esse nome tão forte e tão significativo, que inclusive, não querendo ser herege, é um nome de uma santa. E santo pra gente é só Deus. Pra você ver. Santa Marcelina. O nome de uma santa. Seu nome carrega história, Marcelina. Mas sua vida carrega luz. Marcelina
menina, olhar cristalino. Seu sorriso atravessa o quarto do hospital, aonde você está, como o raio do sol pela janela, tão pequena e ainda assim tão forte. Tua força tem que nos tocar e nos fazer menor do que somos, porque nós olhamos muito para o nosso ego, nosso eu. Mas Marcelina, tão pequena e ainda assim tão forte, tão delicada, mas tão forte. Mesmo quando o corpo cansa, a sua alma dança pela paz, pela alegria, pela harmonia, nos traz esperança. Há no seu olhar uma paz serena que abraça o coração do papai e fortalece o coração da mamãe. Talvez você não entenda tudo que acontece, mas entende o essencial: amar, o que muitos não conseguem entender. Você entende amar e sorrir. Esse sorriso é o remédio invencível, é o maior remédio. Nos trata por dentro e floresce por fora. Nos traz um sorriso. É coragem silenciosa, é esperança que floresce. Lembro do dia em que, ainda tão pequenininha, nós, no altar, a entregamos em oração. Te consagramos ao Senhor, como fez com Jesus o profeta Simeão. Foi um momento simples, mas cheio de amor. Como sempre, o amor é sempre presente para aqueles que nele crê e nele quer viver. E hoje, quero que saibam também, eu me importo com a dor da família e sigo nessa caminhada com vocês. Não só como pastor, mas como amigo, como tio que ama e como alguém presente, sempre à disposição. E eu sei que, na realidade, todos sabem disso. Continuamos confiando que Deus cuida da pequena guerreira com mãos firmes e ternas. Marcelina, doce menina, sua vida já nos ensina que a verdadeira força mora no amor, com carinho eterno, o seu tio imperfeito, mas que ama de verdade, um amor que tem efeito. Tio Luiz, um beijo no teu coração, Marcelina. Terminando aqui, encerrando, quero ainda oportunamente trazer uma palavra para todos nós, para esse momento. Não poderia eu encerrar sem trazer à luz dessa mensagem, dessa carta que eu fiz para minha sobrinha, uma mensagem para todos nós, os pais, avós, tios, irmãos, primos, tias, avós, família, parentes. Somos todos iguais diante de Deus.
Encerro aqui nesse momento e quero deixar uma palavra de promessa que está acima das nossas palavras. A palavra de Deus está acima da minha, do meu poema, dos meus versos, da minha poesia, acima do intelecto, em cima do intelecto humano, porque a palavra de Deus ela é luz, ela é transparente. E assim diz a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 6, versículo 24, ao versículo 26, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que essa bênção alcance você, Marcelina, que alcance seus pais, que alcance toda a família, toda a parentela, os avós, tios, primos, primas, avós maternos, paternos. Atinja nossas casas, nossos lares, nossos corações, que atinja o meu lar, a minha casa e a minha família também. Então assim, eu creio que essa palavra vai chegar até você. Oremos. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cremos no poder das Tuas promessas. Cremos no poder das Tuas palavras. Tu és o Deus de ontem, Tu és o Deus de hoje e será o mesmo eternamente. Clamamos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse momento trazemos a palavra lá em Jeremias. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Trazemos a palavra de Paulo à igreja de Filipe. Tudo posso naquele que me fortalece. Trazemos à luz dessa mensagem, dessa oração, o que descreve lá em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Trazemos também o Salmo 37, verso 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que no mais tudo ele fará. Tiago, lá em Tiago diz que a oração do justo vale muito pelos seus efeitos, e se algum pecado for cometido pelo enfermo, será perdoado. E nós cremos que a oração que vamos fazer neste grupo, em vídeo, áudio e vídeo, ou apenas áudio, ou apenas orar no nosso lar, Deus vai ouvir. Deus vai ouvir. E em nome de Jesus, é o que eu peço, humildemente, peço ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mesmo que curou aquela mulher que sofria 12 anos do fluxo sanguíneo, que sofria de hemorragia e que não tinha mais resposta.
mas ela sabia que Jesus estava passando naquele lugar e ela sabia que Jesus era a única resposta. Como Jairo, que a filha já consumia, já estava morta, e muitos diziam: cala-te, sua filha já morreu, já está morta. Mas Jairo não desistiu, porque Jairo lá na sinagoga ouviu o Senhor ler, lá em Isaías, que o Senhor me enviou para curar os enfermos e libertar os cativos, para operar milagres. O mesmo Senhor que curou Bartimeu, o mesmo Senhor que curou aquele homem que estava há 38 anos na maca, esperando as águas agitarem e levassem ele até lá. O mesmo Senhor que curou aquele enfermo que não podia ir até ele, mas os amigos o levaram e desceram aquele homem, aquele enfermo, pelo teto. Dessa forma, a família, a parentela, os amigos, os irmãos, nos unimos para orar na nossa casa, no nosso leito, na igreja, aqui nesse instrumento, no WhatsApp, áudio, vídeo. O que importa é que estamos unidos em prol do mesmo objetivo: falar com Deus, pedir a Ele, porque só Ele pode fazer milagres. E nós pedimos agora, em nome de Jesus, unindo o meu coração ao coração de toda a parentela, de toda a família, e ao coração dos pais de Marcelina, e ao coração da Marcelina, e creio, ao coração de toda a equipe médica que o acompanha. Nós te pedimos agora, Senhor, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, que tu envies os teus anjos a respeito da minha sobrinha, a respeito dessa menina tão pequena, tão forte. Mas cremos, Senhor, que tu é aquele que sabe de todas as coisas, e cremos que tu vai fazer um milagre. Toca, Senhor, da cabeça à planta dos pés. Toca, Senhor, na medula. Deus, renova, Senhor Deus, o sangue. Renova as células, Senhor. Renova as células, Senhor. O meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ressuscitou a sogra de Pedro. O Senhor e Salvador Jesus Cristo que curou aqueles leprosos, os 10 leprosos. E como aquele único leproso que voltou, reconhecendo o poder de Jesus Cristo. Nesse momento, Senhor, unindo a minha fé, a fé de toda a família e toda a parentela, quero, Senhor, dizer que a nossa fé é tal como a fé daquele centurião romano, que quando te encontrou disse: mestre, sei que tu podes fazer, mas eu não sou digno que tu ponha os teus pés na minha casa, mas sei, se tu quiseres, o meu servo será curado. E Jesus disse que nem no meio do povo de Israel ele tinha encontrado tamanha fé. Nós te pedimos agora, Senhor, perdão pelas nossas falhas, nossas fraquezas e pelos nossos pecados. E te clamamos em nome de Jesus. Clamamos em nome de Jesus. Em teu nome, Senhor, nós te pedimos agora que tu envies os teus anjos, Senhor, e toque, Senhor, em Marcelina e opera o milagre. E que os corações de toda a família, que o coração dos avós, de todos os tios, de toda a parentela, de toda a família e da família, Senhor, meu Deus, meu Pai, e queremos falar, Senhor Deus, dessa condição parental, pai e mãe, irmãos,
possa abrir seus corações e dizer: eu creio que o Senhor faz milagre e vai fazer um milagre. Vamos nos humilhar, nos arrepender, confessar e dizer: só Jesus pode dar a solução. Toda honra e toda glória, todo louvor só pertence ao Senhor. Limpa nossas mentes, nossos corações. Queremos aprender, Senhor, com todas as dificuldades que estamos enfrentando, mas queremos mudar. Queremos o novo e queremos que é tempo do novo em nossas vidas. E em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós clamamos, pedimos, intercedemos, fazemos aqui a nossa petição e tomamos posse, porque cremos no poder redentor, no milagre do Senhor, aquele que ao terceiro dia ressuscitou para a vitória da Igreja do Senhor aqui na terra, para nos garantir vida e vida eterna com Deus. Em nome de Jesus, cura, Senhor, a menina Valentina. Cura, Senhor. Eu creio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu louvo, eu adoro, eu exalto e digo amém. Eu concordo, não só com as minhas palavras, mas eu concordo porque creio nas palavras e nas promessas do nosso Salvador. Amém. Diz um louvor, um corinho, que diz assim: há momentos que na vida não podemos olhar, há momentos que na vida queremos olhar atrás, mas clamamos em nome de Jesus. Há momentos que na vida queremos olhar atrás, mas clamamos. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, olhar para trás, mas clamamos em nome de Jesus. Ele é o único que pode nos socorrer. Clamamos o nome de Jesus pedindo ajuda. Ajuda, Senhor. Nos ajuda a crer, a nos fortalecer, a crescer na graça, no conhecimento. Nos ensina a ser mais humildes. Sejamos mais humildes, mais simples, mais sinceros e verdadeiros. Que possamos te agradar. Obrigado, Senhor. Essa é a minha oração, porque a cada dia eu necessito olhar para dentro de mim e entender que eu preciso diminuir para que eu possa crescer para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus nos abençoe nesta manhã. Deus te abençoe, família. Te abençoe, parentela. Deus te abençoe, Marcelina. Deixo aqui um abraço, talvez chegue ao conhecimento da equipe médica. Que Deus abençoe todos os médicos, toda a equipe, e que Deus também possa alcançar todos os enfermos e doentes, não só dessa enfermaria onde está a menina Marcelina, mas todos os doentes e enfermos, não só desse hospital,
mas de todos os setores hospitalares, até as pessoas que estão nos lares, que só tenha uma esperança, mais um minuto, mais um dia. Mas Deus é aquele que é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Que o Senhor nos dê força, coragem e sabedoria. Marcelina, estamos juntos. Estamos juntos. Jesus está conosco. Ele te toma pela tua mão e Ele te levanta. Levita, profetiza, Marcelina. Marcelina, jovem guerreira, menina guerreira. Um beijo do teu tio, Luiz.